Salve meu leão, salve minha leoa, Flávio na área para mais um exercício. Hoje nosso 10º dia, nossa 10ª lição. Gratidão universo por esse dia maravilhoso e o título da nossa lição de hoje, um mundo sem significado gera medo. Olha que lindo, que interessante isso, quão é libertador a gente poder dar essas pílulas de compreensão através dessa ferramenta de um curso em milagres. Eu fico muito honrado e muito feliz de poder compartilhar com vocês e eu quero dizer o quão poderoso isso é e tão sutil que você parece, né, principalmente esse começo, parece ser muito confuso, porque você tá tão preso dentro dos seus pensamentos que talvez isso para você seja impossível. Eu vou trazer um exemplo para você linkar e ver como todo o universo é conectado em si, o quanto é poderoso, quanto você entende isso e você começa a criar isso de forma consciente, tá? Um exemplo, você já parou para pensar em alguém, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, tá? Eu tava pensando, vendo um negócio para fazer a troca do meu carro, e eu tava conversando com o vendedor. E eu conversei com ele, ele foi lá, me mostrou os carros, a gente conversou tudo mais. E eu falei, cara, eu tenho que dar um feedback pro Lucas, né? O nome do vendedor. E eu vou falar com ele, eu vou dar uma resposta pra ele no zap, e eu dirigindo. E quando a fé passou um pouquinho a ligação. Olha quem que era. Não foi nem ligação, perdão. Foi uma mensagem do WhatsApp. E era lá o Lucas. Oi, e aí, meu brother, como é que você tá? Tudo bom? O que você decidiu lá do negócio do carro? Cara, e eu percebi que aquilo na hora, que todo o universo está conectado. E quando eu sinto algo, eu crio esse sentimento, esse propósito, a probabilidade de colidir com esse futuro provável que eu criei na minha mente, que eu reprogramei, num nível de consciência mais elevado, ele me deu acesso a colidir com aquela questão que eu senti, não racionalizei. Eu senti aquilo porque me veio num pensamento, que era algo que eu buscava fazer, que no caso era a troca do carro, e colidiu com ele me ligando. Só que muitas das vezes a gente entende isso como coincidência. Fala, nossa, que coincidência. Eu tava pensando no Lucas lá, ele me mandou mensagem. Não, não é coincidência. E isso é mais simples do que parece, só que a gente tenta colocar tanta explicação, tanta racionalização nisso que a gente fica confuso, que a gente se perde e não consegue ver o quanto é simples a gente colidir com essas mudanças na nossa vida. E nesse segundo ano de um curso em milagres, eu tenho aprendido isso de uma forma muito mais profunda, tá? Que antes. Então, eu quero dizer isso para vocês, tá? Deixa eu só dar uma ligada na luz aqui, pessoal, para poder melhorar para vocês. Só um minutinho aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, dei uma pausinha aqui para ajustar para vocês, tá? Então a gente busca, né, se colapsar com esses futuros prováveis. Isso é muito bom quando eu consigo ter uma compreensão poderosa disso. Isso torna-se muito mais fácil para mim, tá? Porque eu paro de enxergar as coisas do ponto de vista do meu ego, que é nada mais que os meus pensamentos. Você tem que entender isso, tá? Classifica. Tudo que você pensa, que você racionaliza, tá voltado diretamente à questão do seu ego. Quando você se conecta de forma mais profunda com você, você foge um pouco desse prisma e começa a se conectar num nível mais profundo com você mesmo, que é o seu nível de consciência. Só que o que vai acontecer? No meio do caminho vai haver muita surpresa, porque esses pensamentos, eles são como se fosse uma barreira, um bloqueio para que você não acesse a sua consciência. E eles vão tentar de maneira enfática, incisiva e vai te aniquilar. Mas vai te aniquilar, vai te lascar todo para que você não acesse a sua consciência. Então por isso que tem que ser uma coisa sutil, treinável, tá? E todos os dias a gente está aqui falando desse assunto. Pô, Flávio, mas é repetitivo, é cansativo, parece que tem coisa que é um saco. Cara, não é. Meu leão, eu vou falar para você, não é. Parece ser muito bobo isso aqui, mas é uma forma de você treinar. Ah, eu não tenho tempo para isso. Cara, se você não tem tempo para se conectar com você mesmo, talvez você vai passar uma vida aí sem conseguir achar um ponto de conexão mais profundo com você mesmo e se divertir, levar uma vida mais leve, mais suave, tá? Na nossa lição de hoje, né, a gente está na nossa lição de número 10. A nossa lição de número 10, os meus pensamentos não significam coisa alguma. Olha que legal isso aqui, né? A gente já vinha de uma série de lições onde que a gente enfatizava
que os meus pensamentos... A gente falou uma outra de pensamentos, que foi a lição 4, né? Que essa é uma das lições que são mais marcantes para mim. Esses pensamentos não significam nada. São como as coisas que vejo nesse quarto. E agora, esses pensamentos, ó, os meus pensamentos não significam coisa alguma. A gente faz uma outra abordagem, tá? Falando dos benditos pensamentos. Que os pensamentos, tá? Eles são diferentes dos sentimentos. Os sentimentos é quando eu busco uma conexão mais profunda com a consciência, porque o sentir vem da consciência, mas ela pode ser gerada também através dos pensamentos. Só que como a gente está preso nesse emaranhado de pensamentos que são do ego, eles são justamente para nos confundir. E repara, né? Muitas das vezes você fica conversando com você mesmo, você fica na loucura viajando, conversando com você mesmo. Nossa, eu sou um cara que faz isso, eu sou profissional para fazer isso ainda. Mas é uma coisa que eu corto, que eu tento não ficar perdendo tempo, porque se você para analisar depois futuramente, vocês vão entender isso, você perde tempo quando você fica dialogando demais com você. Você fica repetindo coisas que já ficaram para trás lá e você acaba perdendo tempo. Mas isso aí você só percebe quando você está conectado de uma forma mais profunda, tá? Deixa eu só ajeitar esse microfone aqui, gente, para ficar legal para vocês aqui, tá? Bom, vamos lá. Essa ideia se aplica a todos os pensamentos dos quais esteja cientes, ou venhas a estar ciente durante os períodos de prática. A razão dessa ideia ser aplicável a todos eles é que não são os teus pensamentos reais. Já fizemos essa distinção antes e faremos novamente. Ainda não tens base para comparação. Olha o que ele falou aqui, que eu também trouxe para vocês, é interessante. Parece confuso porque a gente não tem base, porque a gente normalmente... dessa fase inicial, a gente não tem essa percepção ainda dos pensamentos reais, que são os pensamentos vindo da consciência, que é essa conexão que eu falei para vocês. Eu dei o exemplo lá do vendedor de carro, que eu pensei nele, ele me mandou mensagem, tá? Quanto tiveres, não terás dúvidas do que o que vês, de que o que antes acreditava seriam os teus pensamentos não significava coisa alguma. Aí vou reforçar aqui, ó. Quanto tiveres consciência, né, base para essa comparação, você vai entender, não terá dúvida do que era o que antes acreditava serem os teus pensamentos não significam coisa alguma. Por quê? Ele é uma mera bagunça, ele só serve para ficar te confundindo, te atolando no seu dia. Essa é a segunda vez que usamos esse tipo de ideia. A forma é apenas ligeiramente diferente da quarta lição, que esse pensamento não significa coisa alguma. E esses pensamentos, na 4 foi lá o seguinte, esses pensamentos não significam nada, e aqui não significam coisa alguma. Olha só, pequena distinção, como ele diz, tá? Dessa vez a ideia é introduzida com meus pensamentos, em vez de esses pensamentos. Meus pensamentos e estes pensamentos, tá? Por exemplo, eu falei para vocês muito que na outra lição, quando eu fiz, eu lembro disso até hoje, tá? Eu era um cara que era assim, ó, eu criei um negócio da comida. Pra mim, a comida era imprescindível, velho. Eu ia comer, eu olhava e falava assim, desculpa a expressão, né, gente? Eu vou falar aqui um palavrão aqui, né? Eu não gosto muito de falar não, mas eu falava assim, puta que pariu, velho, que vontade de comer um fast food. Aí eu tava andando de carro, vi um drive do McDonald's, do Big, já entrava. Ou era McDonald's ou Bob's, não importa, Burger King. Tinha um fast food, eu caía dentro. Pegava um lanche lá, cara, sabe? Porque às vezes eu nem queria comer. Quando eu comecei a compreender que isso era uma fuga para algo, eu comecei a virar e falar assim, esse pensamento não significa nada para mim. Este pensamento não significa nada para mim. Aqui é um pouco mais diferente, porque talvez a gente vai trazer uma mecânica sobre meus pensamentos, tá? Lá era este pensamento. Porque vinha, por exemplo, para mim me ajudou demais, eu até compartilhei, né, o Ronaldo, que trabalha aqui com a gente, ele tá assistindo às aulas, ele falou que, eu fiquei muito feliz, que ele falou assim, pô, Flávio, essa lição me ajudou demais. Eu falei, cara, que massa, né, que ele tem acompanhado esse ano, um abraço pro Ronaldo. E eu falei, putz, faz todo sentido, é uma parada que às vezes a gente não percebe. Parece que você fala assim, nossa, mas como que eu era burro, como que eu era idiota, eu não sacava isso aqui. E eu passei a separar os níveis estes pensamentos para os meus pensamentos. Porque os meus pensamentos, quando eu acesso eles num nível mais elevado de consciência, eu consigo colapsar,
né? Que é o que eu falei com esses futuros mais prováveis que eu crio dentro dos meus pensamentos. Aí eu começo a dar significado diferente do que eu estou fazendo agora, que ele não significa coisa alguma para mim. Aí continuando aqui, ó. Dessa vez a ideia é introduzida com meus pensamentos em vez de estes pensamentos e nenhuma ligação explícita é feita com as coisas ao teu redor. A ênfase está agora na falta de realidade daquilo que pensas. Falta de realidade naquilo que você pensa que pensa, tá? Então tudo isso que está na mente superficial, que é o ego, é mera ilusão, tá? A gente vai ver isso mais pra frente. É o que você pensa que não significa coisa alguma. É só informação correndo de forma aleatória na sua cabeça para te gerar tumulto na sua mente. É isso que acontece. Aí esse tumulto, ele te deixa desmotivado, desanimado, você fica pensando num monte de merda, você não consegue se liberar, se soltar, você não fala, putz, velho, eu preciso de uma conexão diferente, eu preciso de algo diferente. É isso que acontece, tá? Esse aspecto do processo de correção começou com a ideia que os pensamentos dos quais está ciente são sem significado. Aí ele continua aqui, ó, estão fora ao invés de dentro de ti. E então enfatizou-se o seu status passado ao invés do presente. Agora estamos enfatizando que a presença desses pensamentos significa que não estás pensando. Essa é apenas uma outra maneira de repetir a nossa declaração anterior de que a tua mente está realmente em branco. Reconhecer isso é reconhecer o nada quanto pensas que vês. Como tal, este é o pré-requisito para a visão. Fecha os olhos para esses exercícios e começa repetindo a ideia para o dia de hoje, bem lentamente para ti mesmo. Depois acrescenta. Esta ideia me ajudará a liberar-me de tudo que eu acredito agora. Eu vou trazer um exemplozinho rápido disso aqui, tá? Talvez até fuja num contexto, mas eu vou só terminar a lição depois aqui e eu vou trazer o exemplo para vocês, tá? Os exercícios consistem, como antes, em investigar na tua mente todos os pensamentos que estejam disponíveis para ti, sem seleção ou julgamento. Tenta evitar qualquer tipo de classificação, de fato. Se achares que pode ser útil, poderias imaginar que estás vendo uma procissão estranhamente agrupada passar, com pouco ou nenhum significado pessoal para ti, à medida que cada um cruza a tua mente. Dize, meu pensamento sobre tal coisa, eu vou dar um exemplo para vocês. Aí posso trazer o mesmo exemplo que eu trouxe lá de trás. Meu pensamento sobre comer fast food não significa coisa alguma. Meu pensamento sobre... eu vou dar um outro exemplo para vocês, né? Que era uma parada que eu tinha muita dificuldade, que eu me libertei para mim que sou homem, né? Que era pornografia. Meu pensamento sobre pornografia não significa coisa alguma. Eu tinha um sério problema com pornografia, né? A gente era acostumado. Eu vou falar assim, não vou falar... Posso falar que fiquei uma época eu estava viciado em pornografia. E eu percebi o quanto isso ferrava com a minha mente. Quanto ferrava com a minha autoestima, porque a gente começa, quando a gente pega algum tipo de excesso, comida, pornografia, droga, a gente começa a jogar um excesso de pensamento e a gente começa a ficar nesse bolo de pensamento que não significa nada. Então, eu acho que é muito legal você usar esse tipo de exercício como esse para você eliminar principalmente coisas que te machucam profundamente, que são os vícios, né? No meu caso era pornografia e fast food. Aí foram duas coisas que a pornografia eu praticamente eliminei da minha vida. O fast food eu ainda gosto de comer, mas também foi uma outra parada que eu, no último ano, com esse treinamento, eu fui falando, não, cada vez mais, eu falei, isso aqui não faz mais sentido pra mim, não. E hoje já é uma parada que não me abala mais, certo? O pensamento de hoje pode, obviamente, servir para qualquer pensamento que te aflija, é o que eu trouxe aqui para vocês, em qualquer momento. Além disso, não recomendamos 5 períodos de prática. Cada um... além disso, são recomendados 5 períodos de prática, tá? Cada um com aproximadamente 1 minuto no máximo de exame mental. Não é recomendável que esse período seja estendido e ele deve ser reduzido para meio minuto ou até menos se experimentar desconforto. Lembra-se, contudo, de repetir a ideia lentamente antes de aplicá-la de forma específica e também de acrescentar. Essa ideia ajuda a liberar-me de tudo que eu acredito agora. Essa ideia ajuda a me liberar de tudo que eu acredito agora. Por quê? Você acredita num monte de ilusão. Vou dar um exemplo para você, tá? Um telefone,
A gente até tem uma lição que eu acho que até agora das próximas aqui agora fala sobre isso, tá? Um telefone, ele tem um propósito, tá? Que eu possa falar com alguém. Só que eu dou esse propósito para ele, mas eu não entendo o porquê de forma mais profunda, tá? A razão pela qual eu precisei falar com aquela pessoa. Porque eu tô olhando de forma superficial. Então eu começo muitas das vezes, os meus pensamentos, eles dão propósitos superficiais para tudo que eu vejo. Se eu vejo um objeto, por exemplo, eu vejo isso aqui é um fio dental, ó. Eu sei que isso é um fio dental, mas a minha mente começa a processar de acordo com as minhas experiências, os meus pensamentos vêm. Ah, esse aqui é um fio de nylon que serve para limpar o dente, que é isso, que é aquilo. E olha só a perturbação que ele me gera, porque eu não consigo, tá? Quanto eu não consigo dominar os meus pensamentos. Eu crio uma série de correlações para um determinado objeto ou uma determinada situação que eu vejo. Só que isso, para algumas pessoas, você pode carregar isso a um nível muito mais profundo. Então, por exemplo, tem situação que acontecia comigo aqui antes na loja mesmo. Pô, tinha um problema com um cliente, meu amigo, era uma semana ferrado pensando naquilo. Mas aí depois que eu comecei a me libertar disso, cara, a situação passou, já era, esse pensamento não significa nada para mim, é uma forma de libertar-me da forma como eu penso agora. Eu uso isso no meu dia a dia, tá? Se você tem alguma coisa que te incomoda, use no seu dia aí de hoje aí. Fechou, meu leão e minha leoa? Gratidão, tamo junto, até depois do fim, por essa lição maravilhosa. Exercita aí, tá? Mete marcha aí que nós tá só evoluindo aí. Dia 10 hoje, vamos embora.